Boa noite a todos, meu nome é Alessandra, como a Letícia já havia me apresentado antes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, dividindo todo o conhecimento que a gente adquiriu aí na execução e produção desse trabalho, tá? Nosso trabalho vai falar então sobre a morte e seus preceitos éticos. Poxa, Alessandra, mas a gente vai falar de morte? A enfermagem a gente quer proporcionar saúde, vida ao paciente, a gente precisa falar de morte? Pois é, gente, mas quando a gente fala de vida, a gente não pode esquecer da morte, porque a morte é lá o último estágio, é o fim de um ciclo, certo? E nós, como profissionais de enfermagem, que são aquelas pessoas que vão estar pertinho do paciente, lá desde que ele nasce até o final, vamos estar muito atuantes nesse momento. Então vamos falar um pouquinho de cuidados paliativos. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, já tiveram contato com esse termo aí no decorrer da vida de vocês, mas cuidados paliativos é aquele cuidado que a gente dá para o paciente que não tem mais cura, não há mais o que fazer no sentido de curar. Antigamente, o que a gente entendia? Cuidados paliativos, o paciente entrou em cuidados paliativos, vamos só esperar morrer, né? Só isso que tem para fazer. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, tá? Esse paciente, ele não tem nada que a gente possa fazer no tocante à cura, mas há muito que a gente possa fazer no que diz respeito a oferecer uma morte para ele com dignidade, né? E que todo mundo vai morrer, a gente sabe, mas como vai morrer, essa é a incógnita. E tá nas nossas mãos, muitas vezes, proporcionar que esse momento chegue de uma forma sutil, de uma forma em paz para esse paciente. E como é que a gente faz isso, Alessandra? Bom, a gente sabe que um ponto muito importante no cuidados paliativos é o controle da dor. Ninguém consegue alcançar paz com dor. Então, tudo que você lê sobre cuidados paliativos sempre vai falar muito intensamente sobre o controle da dor. Mas, além disso, tem outros aspectos que estão relacionados principalmente aos valores pessoais de cada um. Exemplo, eu tenho uma pessoa que ela é super apegada à família, ela, nossa, é muito apegada aos seus irmãos, marido, mulher, filhos. Faz algum sentido tirar esse paciente do meio dos seus no momento da morte? Muitas vezes o paciente quer e pode, tem condições de passar os seus últimos momentos no lar, perto da sua família, ou ainda que dentro de num leito de um hospital, mas numa unidade de internação, que os seus possam estar mais próximos, ao invés de estar numa UTI, enfim, com limitado, as visitas limitadas. Então, entender quais são os valores do meu paciente vai me ajudar a proporcionar dignidade para ele no final da vida, tá? E nem sempre isso é fácil, porque às vezes a gente esbarra também nos nossos próprios valores pessoais. Então, às vezes, o que é muito importante para mim se choca muito com o que é importante para o paciente. E nesse momento, a gente tem que colocar o nosso eu lá atrás, né? Então, é ético você agir com o paciente da forma que ele espera e não de acordo com os seus valores pessoais. E aí, falando nisso, vamos falar um pouquinho também de eutanásia. Por quê? Bom, Alessandra, então a gente tem que tentar oferecer lá para o paciente um final de vida, né, que proporcione maior conforto. E ele já tá cansado, falou para mim que não aguenta mais lutar, ele quer abreviar o sofrimento dele e ele me pediu ajuda. Posso ajudar? Não, não pode. Passamos aí do limite ético, aí a gente é limite da lei mesmo, né, gente? Eutanásia é crime, em nenhum aspecto ela é possível, ela pode ser realizada. A gente pode sim ajudar o nosso paciente no sentido de proporcionar conforto para ele, mas a eutanásia de jeito nenhum. Aí tem duas palavrinhas que andam junto muito com a eutanásia, que é a distanásia e a ortotanásia. Então, o que são, Alessandra? Bom, vamos lá. O que é distanásia? Eu manter esse paciente vivo de uma forma artificial sem benefício nenhum para ele. Ou seja, vou pôr o meu paciente na UTI, é um paciente comatoso, sem a menor chance de reversão, entubado, com todos os dispositivos possíveis, causando sofrimento para ele e causando sofrimento para a família, que não tem um desfecho daquela situação tão triste, tão trágica. Isso é distanásia e não é ético, não é legal, né, gente? E aí, do outro lado, tem a ortotanásia, que aí ela anda lá pertinho dos cuidados paliativos. Por quê? Ortotanásia nada mais é do que a gente respeitar aí o fim da vida, né? Ele chega, ele vai chegar para todo mundo, a gente não precisa abreviá-lo através da eutanásia, porque nem podemos fazer isso, mas a gente também não precisa postergar de uma forma artificial, trazendo sofrimento. Então, a ortotanásia vai garantir que o paciente
chegue no final da sua vida com que esse ciclo seja respeitado de forma adequada. Bom, gente, é isso. Eu queria aproveitar agora, fechar o nosso trabalho, fazer as considerações finais. É muito importante que nós, como enfermeiros, desde sempre, tenhamos uma visão muito clara do quanto a morte é natural e ela faz parte do ciclo da vida. Porque se a gente não tiver essa realidade, essa verdade com a gente vai sofrer, porque a gente vai conviver com isso todos os dias. Então, que nós possamos ter aí durante toda a nossa carreira a certeza de que nós vamos fazer sempre o melhor para o nosso paciente e que se o fim da vida chegar e ele chega para todo mundo, ele chegue de uma forma digna, de uma forma respeitosa para todos nós. Queria agradecer todo mundo aí o tempo que dedicou a assistir a nossa palestra e, enfim, espero que tenham aproveitado.